Fala galera, aqui quem fala é o Deus Novo Mundo e estamos aqui em mais um vídeo para falar sobre o assunto do título, né? O assunto do título é Samael, Satanás e o Demiurgo e qual é a relação entre eles. Bem, a relação entre eles destaque-se aqui um ponto muito importante que eu estava errado em vídeos anteriores, que Lúcifer na verdade Lúcifer nem se refere nem ao Samael, nem ao diabo, nem ao Satanás, né? Lúcifer se refere ao rei da Babilônia. Aquele versículo foi feito para ele, o versículo de Isaías, chamando ele de Lúcifer. E na real foi um mito, o mito da queda dos anjos, um mito que provavelmente veio dos mitos dos Dives, que são os demônios do zoratrismo, não demônios, mas os deuses, né? Deuses do zoratrismo, que são hostes do mal que trabalham para o deus Arimã. E o Samael, na real, ele não representa um ser mau. Ele representa um ser que deu o conhecimento ao homem. Porque na minha visão de realidade, a vida eterna seria no caos em void, no caos, no void, basicamente sem restrições do cosmos, de espacialidade, de temporalidade, basicamente tem infinitamente espaço, tempo, é temporal e atemporal, espacial e ao mesmo tempo a dimensão de zero. E para que tudo volte nisso, e para que tudo que, segundo as teorias, tudo vai voltar a isso depois de um tempo. Não sabemos quanto tempo, mas vai ser um tempo aí, né? Que vai dissolver o cosmos, as energias anticósmicas. E basicamente Samael vem da onde? E Satanás vem da onde? Satanás foi influenciado por vários seres. Pazuzu, Mastema, Angra Mainyu, principalmente Angra Mainyu. No zoratrismo existia dois espíritos, que foi criado por Ahura Mazda. Ele era chamado de espírito do bem, e o outro era chamado de espírito do mal, mas ele não foi criado mal, ele teve a escolha de escolher entre uma maldade e a bondade, a mentira ou a verdade. Isso tem muita semelhança a Satanás na Bíblia, onde diz em Ezequiel:
Tu eras perfeito em seus caminhos até que achou iniquidade em ti. Aí ele foi tirado do Monte Santo de Deus. Eu acredito que, essa história foi um mito inventado para descrever, porque eu vi num site aí que diz que um site de evocação, né, de demonologia, que diz que Satanás e Arimã não é o mesmo ser. Ela disse Satanás em quesito de ser Samael, né? Samael e Arimã não é o mesmo ser. E realmente não são. E realmente ele serve, na verdade o Demiurgo serve o Arimã, o deus Arimã. O criador material segue o deus Arimã em toda uma ordem de demônios e anjos, né? Na verdade são deuses e anjos que compõem o reino das trevas. Porque se não comesse o fruto do conhecimento do bem e do mal, o homem iria ficar no paraíso para sempre. Já pensaram nisso? E quando acabar o fruto? Ou tem fruto infinito? Já pensaram nisso? E se foi um teste, por que valeu a oportunidade? De fazer isso. E depois resgatar o homem do pecado. Não parece que alguém não tem a vida eterna em mãos, o Demiurgo? E realmente ele não tem. Ele tem a ilusão que é o Criador. Dessa ilusão fez ele transmitir a grandes profetas que ele era o Deus único e verdadeiro e providenciar várias mensagens de anjos, né? A esse Deus, né? Porque esses anjos são desse Deus. Então, onde estão as criaturas que eu vejo como do bem? Eu acredito que as criaturas do bem são os espíritos, que no Talmud são os demônios, mas que eles foram criados por Tiamat e Kingu para lutar contra os deuses mais jovens, os Anunnakis, os Igigis e os Udug. Eles lutaram contra os Défos, perderam,
foram jogados para cá, mas não foi a batalha. A batalha foi perdida, mas a guerra ainda não. E isso provavelmente originou o mito dos anjos caídos. Muito provavelmente, né? A luta desses monstros contra os deuses mais jovens. Porque eu não tenho de cor no mito da criação do babilônico na minha cabeça, mas ali os deuses mais jovens são vistos como entidades malignas, divindades cósmicas, né? Malignas, que trazem o caos e que são pertencentes aos clifotes. São os famosos Cacodainos. E os Sheidins, eles não pertencem aos clifotes. Eles pertencem à demonologia tradicional talmúdica. Asmodeus na verdade ele não é um Sheidin, porque Sheidin é um feminino. Mas um masculino se chama Mazikin. E também tem filhos. Os filhos da Lilith se chamam Lilin. E os outros filhos de outros demônios se chamam Rohirrim. Rohirrim. São vários seres, né, que habitam ou o inferno ou o segundo céu. Que aqui é a atmosfera, o primeiro céu, é o reino humano. Acima do reino antideus, o reino Azura, né? Que não são semideuses. Muitas religiões botam semideuses no meio de assuntos sobre entidades diabólicas, mas não faz sentido, porque semideus é um humano e um deus, um ser nascido de um deus com um humano. Isso é um semideus. Ou seja, não faz sentido. Aqui é o primeiro céu e o segundo céu é
onde está os reinos Defas do reino sensual do Kamaloka, que é o Kamaloka. E o terceiro céu aborda o reino da matéria fina e o reino sem forma. Muitos chamam o reino sem forma de reino imaterial, mas está errado, porque ele não possui forma igual o Gênesis lá, quando não tinha forma, mas existia dimensão temporal, sem espaço, mas era sem forma, mas ao mesmo tempo é de dimensão material. Não é dimensão imaterial. Dimensão imaterial é justamente a causalidade, é a isenção de cosmos, sem o cosmos, sem a estrutura cósmica que aprisiona a gente. Porque, como eu digo, se Adão e Eva comerem do fruto da árvore da vida para sempre, eles viveriam todo o universo, mas não viveriam tudo, porque não é a verdadeira imortalidade. A verdadeira imortalidade se encontra através da ressurreição, que muitos acreditam que na ressurreição, no dia da ressurreição, né? Os islâmicos acreditam no dia da ressurreição, e o dia da ressurreição vai ter que ser sucedido por um Messias, né? Porque não teve ressurreição para a morte, né? Que eu não acredito, que eu já disse aqui várias vezes, que eu não acredito que Jesus é o Cristo. Eu acredito que a tradição original ele estará por vir no futuro próximo, não naquela época. E eu creio que esse ser aí chamado Arimã seja a entidade Anu da Suméria, entidade Anu, que ela é o pai de Enki e Enlil.
basicamente a existência se mantém assim no plano material, os três céus, né? O primeiro céu abordando o solo, os quatro reinos inferiores, né? Que chama de reino estado apaia, que é um estado de sofrimento, né? Que são os reinos mais inferiores da existência para se nascer. E o reino humano, o primeiro céu, os reinos d'Éfaso, Camaloco, o segundo céu, o plano da matéria fina e o plano sem forma, o terceiro céu. E os anjos são invisíveis para os seres que estão no terceiro céu. Por que eles são invisíveis? Porque eles são semimateriais. Eles possuem um corpo espiritual e não um corpo material. Um corpo espiritual também é um corpo físico, aliás. Mais uns detalhes aí. E supostamente o corpo perispiritual também é um empecilho para nós viver em plenitude com o divino que está na gente. Que eu acredito que o final da vida é você comer do fruto da vida e ganhar a vida eterna. E somente aqueles que vão vencer, né, que vão receber a coroa da vida.